Graça e paz da parte do nosso Salvador Jesus Cristo. Para a reflexão serão abordados alguns acontecimentos ocorridos na vida do apóstolo Pedro. Esse homem que foi tão importante para a difusão do Evangelho. Esse homem que era um homem comum, um pescador, irmão de André, filho provavelmente de um pescador, nascido em Betsaida e residia em Cafarnaum, local onde Jesus ficava a maior parte do seu tempo. Era casado, inclusive Jesus curou a sua sogra de uma febre e era lá onde Jesus se hospedava costumeiramente. Pedro era um homem de pavio curto, temperamental, de comportamento inconstante, mas um homem corajoso, que quando chegava em seus ouvidos a compreensão, ou melhor dizendo, que quando entendia a mensagem, ele realmente era um homem de coragem. É um homem que nos evangelhos a gente vê que ele, naquele momento que Jesus chamou para segui-lo, após aquela pesca maravilhosa, em que ele tinha passado a noite toda pescando sem obter êxito, e Jesus pediu que ele fosse mais adiante do mar com Jesus, e ele disse: mas eu passei a noite toda e não peguei nada. E Jesus disse: lança sua rede, e ele pegou dezenas de peixes grandes. E ele viu a partir daquele momento que Jesus era diferente, e Jesus era da parte de Deus. Naquele momento Jesus disse: eu quero lhe fazer pescadores de vidas, pescadores de homem. E aquele homem não pensou duas vezes, largou suas redes, mesmo sendo casado, mesmo dependendo daquela atividade financeira, e seguiu Jesus. E vemos muitos e muitos momentos. Pedro foi o primeiro que disse: Jesus, tu és o Filho de Deus vivo. Momento em que Jesus disse: você está falando isso porque está sendo assistido pelo Espírito Santo. Isto não nasceu no seu coração. E momentos depois, Jesus, ao falar do que ia acontecer com ele, da sua morte, Pedro, de alguma forma, diz: não, Senhor, isso não vai acontecer, jamais. E Jesus, naquele momento, manda que Satanás arredasse, saísse ali de perto, pois ele estava naquele momento usando Pedro. Então era um homem assim. Em algum momento atrás estava sendo usado pelo Espírito Santo e logo depois, de alguma forma, por seu temperamento, por seus altos e baixos, estava sendo usado por Satanás. Mas a gente parece muito com Pedro e isso até nos motiva. Tem dia que estamos animados, fortalecidos em pregar o Evangelho de Jesus, em jogar sementes de vida, semente do Evangelho que traz vida às pessoas tristes, às pessoas que estão sem esperança. E tem aqueles dias que a gente fica: será que vale a pena? As pessoas não estão nem aí para o Evangelho, às vezes nos taxam de loucos, de desequilibrados. E Jesus quer ver o nosso coração. Jesus sabe da nossa pouca força. Jesus sabe que se Ele não nos assistir com o Espírito Santo de Deus, nós mais cedo ou mais tarde vamos fraquejar. Mas Jesus nos ama e Jesus contava sempre com Pedro, apesar desse temperamento difícil de Pedro, desses altos e baixos. Em horas bem importantes, Jesus contava ali na cura da filha de Jairo. Ele chamou Pedro, Tiago e João, eram os mais que estavam sempre com ele. No momento do Monte Tabor, quando ele estava em comunhão com Moisés e Elias, a transfiguração, Pedro estava lá, perguntou se queria que preparasse tendas para os demais, embora cochilou, como cochilou lá no jardim do Getsemane, como cortou a orelha de Malco, naquele momento que Jesus mandou que ele baixasse a espada, pois quem usa a espada será morto pela espada. Antes disso um pouco, foi corajoso ao andar sobre as águas, só que quando estava caminhando, mudou o foco, tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento, para o trovão, para a tempestade e veio afundar. Mas Jesus estava ali para lhe erguer, como sempre esteve no decorrer do seu ministério. Houve o episódio mais marcante, na verdade que as pessoas lembram muito
o episódio que ele negou Jesus por 3 vezes, Jesus já havia predito isso. Houve depois muito remorso por Pedro, de alguma forma ter abandonado Jesus na hora mais necessária, por ter sido covarde, por pensar em abandonar o ministério, não dar prosseguimento à semeadura da palavra, pensou em voltar para a Galileia para pescar, triste, com remorso. E Jesus, quando apareceu a Maria Madalena, ainda lá no túmulo, disse: diga aos apóstolos que os encontrarei na Galileia. Avisa a Pedro. Isso é impactante, meus queridos. Porque Jesus, apesar de tudo, de Pedro ter negado, mas Jesus tinha um amor tão grande por Pedro. Ele, além de mandar avisar os demais, ainda disse: diz a Pedro que eu quero vê-lo. E houve aquele momento maravilhoso que Jesus abraça Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele disse: o Senhor sabe que eu lhe amo, Senhor. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E em seguida Jesus perguntou novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro chorou naquele momento e disse: Senhor, o Senhor sabe de tudo, de todas as coisas. Na verdade, Pedro chora porque o amor que ele sentia por Jesus não era igual ao amor que Jesus sentia por ele. Aí ele se entristeceu e ele sabia que Jesus sabia disso. Mas desde aquele momento, o momento que Jesus subiu aos céus, desde então, Pedro vestiu, Pedro incorporou o amor de Jesus e deu prosseguimento ao ministério. E foi sem dúvida um baluarte, foi aquele homem que em Pentecostes pregou para os 120 discípulos que ali estavam, foi aquele que no momento de nomear um substituto de Judas, ele estava ali, foi quem naquele momento disse, aquele deficiente: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou em nome de Jesus. Então que sirva de exemplo para nós, independente do nosso temperamento, independente da nossa pouca força, mas Jesus nos ama e dá crédito a gente e lança suas expectativas em nós, que a gente possa se aperceber disso o quanto antes e possa abraçar Jesus dizendo: Senhor, eu lhe amo, eu sinto um amor ágape pelo Senhor, e não mais um amor filo, mas um amor que tudo suporta, que não teme a morte, um amor que está disposto a tudo para fazer a vontade de Deus. Fiquemos com essas reflexões. Graça e paz.